Olá, estamos em mais um programa Bem-Estar e Informação. E hoje a nossa querida doutora Angélica está aqui conosco. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Doutora, a primeira pergunta é a seguinte. Sabemos dos inúmeros benefícios do leite materno. Você consegue listar os principais? Então, um dos principais é a interação da mãe com o bebê, né? Essa interação, isso interfere muito no fator psicológico, no fator imunológico da criança, das defesas. Também o leite materno é completo, é uma alimentação completa até o 6º mês de vida. No fator social, no fator econômico, né? Que a mãe também deixa de comprar leite, então isso acaba gerando um fator muito importante hoje em dia para as mães. Perfeito. Nós lemos, ouvimos e já sabemos, né, que o leite ele é bom até os 2 anos, né? Ele é fundamental. Após a introdução de alimentos, ele continua fazendo bem, sendo nutritivo? Com certeza. Até os 2 anos de idade, ele passa a ser, a partir dos 6 meses, com a introdução alimentar, a mãe pode continuar, não só pode, como deve continuar amamentando seu bebê, até os 2 anos de idade. Falando sobre introdução alimentar, papinha ou BLW? Então, eu sou super a favor do BLW. A alimentação BLW, ela estimula o tato da criança, ela estimula o paladar, porque a criança começa a conhecer os sabores dos alimentos, assim também como é que ela vai estimular a mastigação, então a criança acaba não ficando preguiçosa. Quando a mãe passa a dar só sopinha, a criança ela fica muito preguiçosa, né, em relação à mastigação, ela não consegue identificar os sabores, então quando ela vai crescendo, ela não sabe o que é o sabor de uma cenoura, ela não sabe o sabor de um brócolis, de uma carne, porque a mãe tinha uma cultura de bater tudo junto, liquidificava o alimento, então parecia um sabor só. Então, hoje em dia, eu vou optar sempre por estar introduzindo o alimento com alimentação BLW. Eu acho muito importante para o bebezinho a partir do 6º mês. Entendi. Doutora, a gente sabe, né, que essa relação de mãe e filho na hora de amamentar é super importante. Como fazer um desmame sem traumas? Então, o desmame ele tem que ser lento, né? Esse desmame, para não causar nenhum trauma na criança, ele tem que ser gradual, lento. Eu sempre falo para as mãezinhas pedirem auxílio de outras pessoas, porque senão a criança vai ficar o dia todo mamando o seio materno. Então tem que ser devagar. Ela vai, durante algumas dicas que eu dou, né, diminuir ao longo do dia o número de mamadas. Aquele bebezinho que acordava, vai mamar, ela começa a fazer um cafezinho da manhã, oferecer frutas. E se de preferência tiver alguém em casa para ajudar, seria muito importante, porque a outra pessoa vai estar introduzindo alimento longe da mãe, porque senão a criança vai querer ficar no seio da mãe. Então tem que ser uma coisa lenta, né, gradual, natural, não pode ser forçado. Diminuir o número de mamadas, diminuir a quantidade, né, porque às vezes o neném fica ali horas mamando, ele não vai ter vontade de comer. Então tem que ser uma coisa bem lenta, legal, assim, entre a mãe e o bebezinho, e natural, que o neném vai aos poucos começar a perceber e começar a gostar. Então, no momento que ela, ao invés dela estar dando mamar para o bebê, se ela começar a oferecer outros tipos de alimentos, ele vai ter interesse pelo aquele alimento, ele vai começar a gostar e ela vai começar a reduzir e não vai causar trauma no bebê. Perfeito. Doutora, essa já foi uma grande dúvida minha e tenho certeza que é de muitas mães e até os pais também. Quando a gente sabe que o bebê está satisfeito, está bem alimentado? Então, conforme ele for fazendo as visitas, o pediatra vai pesar, o pediatra vai medir. Então, se ele tiver um crescimento, um desenvolvimento adequado para a idade, significa que o leite materno está nutrindo o bebê, né? Assim como a alimentação também que está sendo introduzida. Então, a gente consegue, dentro de uma consulta pediátrica, avaliar se a criança está feliz, se a criança está ativa, né? A face da criança, como é que está esse crescimento, como é que está esse desenvolvimento. Então, tudo isso é avaliado nas consultas junto com o pediatra. E super importante, com qual frequência a criança de 0 a 2 anos deve ir ao pediatra? Do 5º dia de nascimento até completar 30 dias, eu sempre calculo mais ou menos umas 3 consultas, né? Após o nascimento, uma revisão com 15 dias e ao completar um mês. A partir dos 2 meses até o 7º mês, mensal.
Então, a partir do 7º mês, a criança vai a cada 2 meses ao seu pediatra. E depois de 1 aninho, isso pode se estender e a cada 3 meses ir ao pediatra até completar 2 anos de idade. Mas se houver necessidade, tudo vai depender de como está esse desenvolvimento da criança, como está o crescimento, se a criança está ou não pegando peso. Então, tudo vai se adequar à consulta junto com o pediatra. Então, se houver necessidade, essas consultas serão em menor tempo de intervalo. Perfeito. Doutora, voltando, a falar sobre os alimentos, cita pra gente quais são os que são essenciais e o que não podem ser dados à criança de 0 a 2 anos. Na introdução alimentar, eu sempre oriento a mãe. Todos os tipos de vegetais, ela tem que fazer uma dieta saudável e diversificada. Vegetal, legumes, verduras, uma proteína animal. Ela pode estar temperando com temperos frescos todo o alimento. E assim, evitar mesmo qualquer tipo de doce, As mães às vezes querem adoçar um alimento da criança. Então, nada de achocolatados, doce, geleia. Então, tudo isso não. Refrigerante, a dieta não pode ter sal. Então, eu sempre oriento, mãe, você pode dar tudo para o nenenzinho. Todos os tipos de legumes, todos os tipos de verduras, hortaliças, frutas, temperar com temperos frescos, salsinha, cebolinha e uma proteína animal. Cortar de qualquer forma da dieta da criança açúcar, nada adocicado. Evitar bolo, refrigerante, geleia, então pelo menos até os 2 aninhos de idade. Doutora, ensina pra gente a mágica de uma criança não comer nada de doce, somente verduras e frutas. Porque realmente é algo que é quase raro. Simples, não oferecer. Se você não oferece, se os pais não oferecem, se outras pessoas não oferecem, ela não vai ter o desejo de comer. Igual você tem vontade de comer chocolate. Então, assim, se você não oferecer, não acostumar a criança a comer essas besteirinhas, que as mães falam, ela nunca vai saber, ela não vai saber o sabor disso. Então, ela não vai sentir vontade, ela não vai sentir falta. Porque, é claro, todo mundo quer o que é gostoso, Sim, é verdade. Se você oferecer, vamos comer uma geleia, um sorvete, a criança vai habituar. Quero comer nuggets todos os dias. Porque se deixar, a criança vai escolher a comida. Não é ela que tem que escolher, nós é que temos que apresentar as coisas saudáveis. Então, quando a gente apresenta, você tem uma diversidade de alimentos saudáveis, a criança vai procurar comer coisas saudáveis. Senão, ela vai comer batata frita, hambúrguer, que a gente sabe que é muito gostoso, Aí lá no futuro tem outros problemas, outras alterações da saúde da criança. Com certeza. Doutora, para finalizar, nos explique quais são os males de assistir TV ou celular comendo, porque a gente sabe que a criança gosta de assistir aos desenhos, a um filme, enfim, quais são as principais consequências de comer se distraindo desse jeito? Então, na realidade, a criança comer em frente à telinha, seja um celular, seja a televisão, o cérebro da criança não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, Ele está prestando atenção ou a criança está comendo. Então, isso daí tem uma tendência forte para trazer obesidade infantil. Entendi. E esse foi mais um episódio do Bem-Estar e Informação. Não esqueça de dar um like, ativar o sininho e até a próxima!